Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. E nós gostaríamos, nessa ocasião, de ler um texto da Palavra de Deus, já nesse momento que se aproxima o Natal, falando do sentido da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo e dos fatos correlatos a este grande acontecimento. Portanto, eu gostaria de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, o texto que traz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Nós temos aqui um relato interessantíssimo de magos, ou seja, sábios do Oriente. Homens que nós hoje denominaríamos de astrônomos, estudiosos das estrelas, do cosmos, da ordem da criação. E estes homens, não sabemos exatamente como, concluíram a partir de suas observações, de seus estudos, que uma determinada estrela os estava a guiar em direção a uma sublime pessoa que estava vindo ao mundo. Entenderam eles, por aquela estrela, que ela os conduziria a presenciar um grande evento. E então, observando a estrela e seguindo os referenciais que esta observação lhes possibilitava ter, eles foram em direção à Palestina, em direção a Israel. E foram ter em Jerusalém com o rei Herodes, porque em dado momento eles perderam a visão da estrela. E ao perguntarem a Herodes sobre onde deveria nascer o Messias, o Salvador, se ele tinha conhecimento daquilo, Herodes se inteirou do que a Bíblia dizia, o Velho Testamento dizia, com os sacerdotes, com os escribas, com os que interpretavam o Velho Testamento. E os tais lembraram-se de uma profecia que está no livro de Miqueias, de acordo com a qual o Salvador, o descendente de Davi, o Messias, ele nasceria na cidade de Belém. E então, a partir dessa orientação, os magos se encaminharam para Belém. Mas a intenção de Herodes não era boa, ele queria, de fato, aproveitar-se dos magos para saber pelos magos onde haveria de nascer o Messias, suspeitando que ele viria como um rei político para substituí-lo, e a sua finalidade era de matar o menino Jesus. Nós vimos que ao final da história os magos não retornaram para Herodes, porque foram avisados em sonhos de que o seu plano estratégico era perverso. Mas a Bíblia diz assim,
Versículo de número 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, e aí ofertaram aquelas dádivas que nós já conhecemos, ouro, incenso, mirra, adoraram o menino Jesus. Mas eu quero aqui lhe chamar a atenção para um fato curioso. É que o estudo desses magos os fez chegar até Jerusalém. Não os fez chegar até Belém, não os fez chegar até onde estava o menino Jesus, mas os fez chegar bem próximos. De Jerusalém para Belém, o que os orientou foi a palavra escrita de Deus, que trazia a informação profética de ser em Belém o lugar do nascimento do Messias, do Salvador. E aqui nós aprendemos uma coisa importantíssima, é que há duas revelações. Uma revelação que nós chamaríamos de geral ou de natural, numa de suas subespécies, e uma revelação especial. A revelação geral, ela está sob duas formas. Uma são aquelas informações que as mais variadas culturas têm daquilo que foi passado aos primeiros pais da humanidade, Adão, Eva e seus imediatos descendentes. Sabiam de como Deus criara o mundo, sabiam da promessa do Redentor, porque Deus o dissera. Claro que quando as culturas foram se multiplicando, os povos se distribuindo nos espaços geográficos da Terra, essas informações foram misturadas com superstições, com fábulas, com mitos, e elas ficaram corrompidas, mas em meio às variedades, em meio às deturpações, resíduos de verdade permaneceram. É assim que nós temos em variadas culturas uma memória da criação, do dilúvio e uma promessa de Redentor. Essa é uma parte da revelação geral, uma parte, digamos assim, que nos foi legada historicamente. Um legado histórico em todas as culturas daquilo que foi revelado aos primeiros pais nos primórdios da história humana. A outra parte da revelação geral é o que nós chamamos de revelação natural. Nós podemos saber alguma coisa sobre Deus observando a natureza. Ela não apenas testifica de que há um Criador, de outro modo não teríamos como explicar satisfatoriamente a ordem do universo. De outro modo, não teríamos como explicar o porquê de as coisas mostrarem-se orientadas a propósitos, a finalidades, que se conjugam num todo harmônico, numa sinfonia bem orquestrada. Nós, por sua vez, podemos ver na criação a mão de um artista, por causa da beleza presente na criação, ou de uma mente racional, quando nos lembramos que a linguagem do mundo, a linguagem do cosmos, é matemática, é rítmica. Então, nós podemos ver que há como se conhecer algo sobre Deus através da natureza. Esses magos tinham essas duas coisas da revelação geral. Eles tinham algumas informações sobre o Messias, de outro modo não teriam assim interpretado a orientação da estrela. E eles podiam perceber a mão de Deus os conduzindo através do que eles estavam vendo por seus estudos e observações na natureza. Meus prezados ouvintes dessa ocasião, eu quero lembrá-los disso, que a revelação geral é um testemunho fidedigno de que Deus é verdadeiro. E ela sempre coincide com a revelação especial. A Bíblia e a natureza são os dois livros de Deus e convergem. Como dizia João Calvino, a natureza é o teatro da glória de Deus. E nós acreditamos que o que vamos ler no livro da natureza não irá contradizer o que está na revelação especial. E o que está na revelação especial
vai se mostrar convalidado no que lemos no livro da natureza. Hoje em dia, entretanto, nós estamos vendo cumprir-se o que diz a Bíblia em Romanos 1, 22. É que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu fico pasmo quando vejo cientistas de gabarito tentando contar como é que o mundo surgiu e explicando em detalhes o Big Bang, a formação dos planetas ou a evolução dos seres até constituir-se o homem. Como é que ele pode saber de maneira tão detalhada que as coisas tenham se sucedido do modo como ele conta? Aliás, percebemos que entre os cientistas gabaritados há uma variação no contar dessas histórias. Me impressiona como eles se arriscam a detalhes, como eles se arriscam a dizer sobre o número de anos para uma ou outra coisa se constituir. Como nós poderíamos saber do que aconteceu antes que nós existíssemos? Nós, que digo aqui, não sou eu e você, mas a própria espécie humana. Como é que nós poderíamos conhecer como aconteceram coisas que estavam submetidas a condições diferentes daquelas que agora estão presentes na natureza? Como é que nós podemos saber quais eram os mecanismos que funcionavam antes de as coisas se tornarem conforme os mecanismos que agora nós presenciamos nelas? Estas pessoas, portanto, são orgulhosas, soberbas e querem se pôr no lugar de Deus, porque só há uma pessoa que realmente pode saber como o mundo foi criado e como as coisas se constituíram. E esta pessoa é o próprio Deus, que fez todas as coisas. Quando nós acreditamos no relato bíblico da criação, nós o fazemos com base em uma testemunha. O próprio Criador, que fez todas as coisas, estava lá para nos contar como foi, e cremos que a Bíblia, muito embora tenha sido escrita por homens, eles estavam inspirados por Deus e ela é a palavra de Deus para todos nós. Uma coisa interessante é que os cientistas de hoje dizem assim: bem, como o mundo se constituiu, nós sabemos. Big Bang, evolução. Agora, se o mundo foi constituído por Deus, aí é uma incógnita. E você é livre para acreditar que foi Deus que administrou essa evolução, essa explosão cósmica ou não. Na Bíblia nós encontramos o inverso. A Bíblia mostra claramente que nós não temos que duvidar que Deus fez o mundo, porque isso está evidente na criação. Ou seja, essa não é uma questão de fé, acreditar que Deus fez o mundo. Para a Bíblia, essa é uma questão factual, de fato. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer neles, nos homens, na criação, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas obras invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui diz que Deus mostra o seu eterno poder e divindade de modo claro nas coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Não é uma questão de fé, é de evidência. Lá no Salmo 19, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, a partir do versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Então nós vemos claramente aqui que a Bíblia parte da premissa de que os céus proclamam a glória de Deus, que as coisas criadas deixam claras a eterna divindade e poder de Deus, que os homens são indesculpáveis. Essa não é questão de fé, de evidência, reconhecer que há um Criador. Agora, é uma questão de fé saber como Ele criou. Veja como os evolucionistas invertem. Eles dizem se você vai crer em Deus como condutor da evolução ou não, é um problema seu, é de fé. Agora, que foi a evolução é fato. Para a Bíblia é o contrário. Que foi Deus que criou é fato.
Agora, como ele criou, a maneira como ele criou, nós não estamos lá para ver. Qualquer maneira que nós aceitarmos como a criação se deu, é através da fé. O evolucionista pensa que tem evidências fáticas, mas na verdade ele não as tem. Ele crê na evolução, da mesma maneira que nós cremos na Bíblia. Cremos na forma como ela relata que Deus criou o homem. Veja como isso é verdade. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, diz, versículo de número 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Portanto, a maneira como Deus criou o mundo a partir do nada, pela sua palavra, conforme está lá em Gênesis, é a maneira que nós cremos que Deus criou. Alguém diz, pastor, o Gênesis deve ser aceito todo literalmente? Bem, Deus falou de coisas que nós não temos como testemunhar pelos nossos sentidos hoje, porque são anteriores àquelas que nós vemos. Então, coisas simbólicas poderão estar ali até certo ponto. Mas o que quero dizer é que a melhor maneira de Deus falar como Ele criou o mundo é aquela ali para o nosso entendimento. Deus não falou daquela linguagem, como alguns supõem, de maneira mítica, alegórica, para ocultar e tornar difícil compreender o que nós poderíamos compreender pela ciência. Não. Aquela é a maneira melhor que temos de compreender como foi. A evolução é uma maneira infiel de explicar a origem do homem. Se tivesse sido dessa maneira, e se o homem pode entender, Deus a teria explicado. Aquela maneira que temos lá em Gênesis é a maneira mais próxima do que aconteceu, que está ao nosso alcance de compreender. Confiemos na palavra de Deus. Vamos orar nesse momento e eu lhe convido a ir para a nossa igreja num culto de domingo às 18h30. Igreja Batista Renovada Moriá, Rua Nogueira Cioli, 2195, próximo à Avenida Antônio Salles. Oremos a Deus. Pai querido e santo, aplica a Tua palavra ao coração daqueles que a ouviram e faz, Senhor, a Tua verdade confirmar-se, mostrando que a natureza e a Tua palavra, meu Deus, testemunham conjuntamente de Deus, o nosso Criador, e pela Tua palavra escrita de Jesus Cristo, nosso Salvador. É a nossa súplica, gratos, em nome de Jesus. Amém.